Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. E hoje nós gostaríamos de falar a respeito da devoção ao Imaculado Coração de Maria, que está no centro da mensagem de Fátima, não é? O que é que realmente santificou os pastorinhos? No dia 13 de maio, próximo passado, o Papa Francisco canonizou os pastorinhos, não é? São Francisco de Fátima e Santa Jacinta de Fátima. Então, com essa canonização, nós vemos ali esta encarnação da mensagem de Fátima, ou seja, os dois que foram santificados exatamente pela devoção ao Imaculado Coração de Maria. Veja, já desde a segunda aparição de Fátima, no dia 13 de junho de 1917, Nossa Senhora, respondendo à pergunta, ao pedido de Lúcia, que queria que ela levasse os três para o céu, ela diz assim: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então veja, a primeira coisa é esta. Ou seja, Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Essa expressão, estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria, aparece inúmeras vezes na mensagem de Fátima. Mais uma vez se repete no mês seguinte, quando Nossa Senhora mostra aos três pastorinhos o inferno e diz assim: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Mais uma vez se repete essa realidade. E, mais uma vez, lá para frente, quando nós vemos a irmã Lúcia falando dessa mesma aparição, lá quando ela já estava em Pontevedra, na Espanha, em 1927, ela recorda e acrescenta um detalhe. Ela diz assim, aquela aparição de 13 de junho, que Jacinta e Francisco vão para o céu, ela fica cá para estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, e ela diz assim: a quem a abraçar, ou seja, esta devoção, prometo a salvação. Veja, primeiro ela disse, os pecadores não irão para o inferno. Depois, quem abraçar essa devoção, prometo a salvação. E serão queridas de Deus estas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. Então, assim, diante dessa constatação de que verdadeiramente Nossa Senhora aparece aos três pastorinhos porque Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, porque Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração, vamos então nos debruçar sobre esse tema para entendê-lo. E eu gostaria de analisar, não a partir das metáforas, ou seja, dessas comparações poéticas do coração Imaculado de Maria, mas nos debruçar mesmo para entendermos do que é que nós estamos falando quando falamos do Imaculado Coração de Maria. Bom, o maior teólogo e santo que a Igreja tem a respeito do Coração Imaculado de Maria é, sem dúvida nenhuma, São João Eudes. São João Eudes viveu há 300 anos atrás, ele é contemporâneo de São Luís Maria Grignoni de Montfort, e São João Eudes é verdadeiramente o grande mensageiro, digamos assim, e promovedor, né, propugnador da devoção ao admirável Coração de Maria, como ele chamava. A nossa equipe está colocando para vocês aí um link da obra de São João Eudes, chamado Admirável Coração de Maria,
Está aí em 3 línguas possíveis aí achadas na internet. Primeiro o original em francês, também vocês têm uma tradução espanhola, essa dividida em vários volumes, e finalmente a tradução inglesa, né? São João Eudes desenvolve nessa obra todo um arrazoado teológico a respeito do coração de Maria. E ele começa exatamente respondendo essa pergunta: o que é que nós veneramos quando veneramos o coração imaculado de Maria? Primeiro, nós estamos falando aqui não do coração de carne em primeiro lugar, não é? Nós usamos a palavra coração porque esta palavra coração está na Bíblia. É a palavra que é usada na Bíblia, tanto no hebraico do Antigo Testamento, lev, como no Novo Testamento, né? Cardia, e aqui está por trás toda uma realidade que é simbolizada pelo órgão corporal, físico, material. Mas poderíamos dividir esse coração, o coração tanto de Jesus como de Maria, como o meu e o seu coração, em 3 corações. Nós temos 3 corações que deveriam ser um só. Em Maria e em Jesus, sem dúvida nenhuma, eles são um só. Em nós somos um pouco divididos por causa da realidade do pecado. O primeiro coração é a realidade das nossas paixões. É o nosso coração carnal, nosso coração animal, ou seja, a nossa vida interior, enquanto ela é movida de amor ou de ódio, enquanto ela é movida de emoções, isso é o nosso coração. Esse coração é, digamos assim, carnal. Que, evidentemente, se nós formos procurar um órgão no corpo, nós estamos falando do cérebro, não é? Mas que repercute enormemente no coração, porque os batidos do coração se alteram com as emoções, então é por isso que já desde a antiguidade o coração simboliza mesmo essas alterações passionais. Não somente esse coração de carne, nós temos também um coração espiritual. Nosso coração espiritual, podemos dizer, é a nossa alma. A nossa alma, com as suas faculdades, como a memória, onde você diz, eu guardei tudo aquilo no meu coração, ou seja, guardou na memória, ou eu medito a respeito dessas coisas no meu coração, como se usa na Escritura, conferens in corde suo, Nossa Senhora meditava essas coisas no seu coração, né? A nossa inteligência e a nossa vontade. Então, é a alma, com todas as suas faculdades e as suas riquezas, a memória, a vontade, a inteligência, mas é sobretudo também a parte superior da alma, não é? Onde se instala um terceiro coração, que é o chamado coração divino, ou seja, onde a Santíssima Trindade vem habitar em nós, porque nós somos exatamente templos da Santíssima Trindade. Então existe este lugar onde habita o Espírito Santo e, portanto, habita o Pai e o Filho também, e o Cristo ressuscitado age neste coração quando nós comungamos e quando nós recebemos as suas graças atuais. Bom, talvez tenha falado de forma um pouco assim teórica demais, mas o fato é o seguinte: toda esta vida interior, seja aquilo que é o propriamente carnal, cerebral, passional, seja aquilo que é espiritual, seja Deus que habita no coração, em Maria era uma realidade só. Né? Por quê? Porque ela não era como nós que somos um campo de batalha, onde o nosso coração carnal, ou seja, as nossas paixões puxam para um lado e enquanto Deus, coração divino, tenta nos chamar para um outro lado, e no meio está o nosso coração espiritual, que às vezes ouve a Deus e faz atos de virtude, às vezes volta as costas para Ele e se deixa carregar pelas paixões, cometendo atos de pecado. Como nós somos um campo de batalha, né, nós talvez não compreendamos a profunda unidade do coração de Jesus, do coração de Maria. Então essa realidade interior. Bom, resumindo toda essa história, se você não percebeu,
nós estamos falando aquilo que está dentro de nós e que nos ajuda a amar. Ou seja, nós amamos com o nosso coração. Agora vem a pergunta. Se isto é o coração de Maria, se essa realidade é a alma de Maria, ou seja, o mundo interior da Virgem Maria, por que é que nós precisamos ter devoção a essa realidade? Bom, nós precisamos ter devoção àquilo que está unido a Deus. Veja, todo ato de religião, a virtude da religião, ela deve terminar em Deus. Uma coisa deve ser objeto da nossa devoção na medida em que ela está unida a Deus. Então, quanto mais unida está uma coisa a Deus, uma realidade está unida a Deus, mais devoção nós devemos ter a ela. Quanto menos unida, menos devoção nós devemos ter. Essa é a lei geral. Então, é importante nós compreendermos isso porque os protestantes, de uma forma geral, não compreendem isso daqui. Os protestantes, eles acham que tem de um lado Deus, do outro lado a criatura e acabou. As duas coisas estão separadas. Pronto, ou você olha para Deus e adora Deus, ou você volta as costas para Deus e está cometendo um ato de idolatria numa criatura. Para um protestante é ou tudo ou nada. Só que não é assim. O que acontece é que, na criação, existem realidades que vão se unindo a Deus. E quanto mais elas se unem a Deus, mais nós devemos ter devoção a elas, porque elas nos levam para Deus. Elas são instrumento de nossa união também com Deus. Então, por exemplo, primeiríssima realidade que está unida a Deus com uma unidade inefável, a divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, enquanto homem, corpo e alma, não é? Enquanto coração humano, veja, é a realidade criada, sim, porque o corpo e a alma de Jesus foram criados, é a realidade criada mais unida a Deus, né? E da mais perfeita unidade criada por Deus. Ou seja, não é possível imaginar uma unidade entre Criador e realidade criada do que na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa unidade tremenda nós chamamos de união hipostática. Não é? Então, é por isso que Jesus, como diz a carta aos Filipenses, não é? Foi elevado e recebeu de Deus um nome que está acima de todo outro nome, de tal forma que nos céus, na terra ou nos infernos, todo joelho se dobre e proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, a humanidade de Cristo, ela tem esse senhorio sobre toda a criação, porque está profundamente unida a Deus e Ele é o caminho. Enquanto homem, Ele é o caminho que nos une a Deus, essa realidade corpo e alma. E nós devemos aqui adorar verdadeiramente, não é? A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque está tão intimamente ligada a Deus que o culto que nós devemos prestar a ela é de adoração, verdadeiramente adoração. Pois bem, agora, o que acontece é o seguinte. Na teologia católica, nós sabemos que no céu existe uma hierarquia. Nem todos os santos, nem todos os anjos estão unidos a Deus no mesmo grau. E é exatamente a honra que nós devemos aos anjos e aos santos, devemos a eles na proporção em que estão unidos a Deus. Ou seja, existe uma maior união, uma menor união. Então, os anjos que estão nas hierarquias mais elevadas, não é, devem receber de nós também uma admiração maior. Os anjos inferiores também são admirados, mas eles estão menos unidos a Deus, digamos assim. Vamos então nos perguntar, de todas as realidades do céu, o que é que está mais unido a Deus? Em toda a hierarquia celeste, existe alguma coisa acima de Maria, além da humanidade do seu divino Filho? Resposta, não. Não tem nada acima de Maria. Acima de Maria é só Jesus. Acho que isso é uma coisa unânime. Não tem nenhum teólogo católico, não tem nenhum, até mesmo fiel católico, não precisa nem ser teólogo, não é que vá negar que Maria está muito acima dos anjos.
que ela está muito acima de todos os santos e todos os anjos, e que acima dela somente Jesus. Ora, veja, se acima dela somente Jesus, então nós estamos dizendo aqui que nada, absolutamente nada que foi criado é mais unido a Deus do que o coração de Maria. Ou seja, tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que está, não é, imensamente no alto, de tal forma que nós podemos até adorá-la, porque unida a Deus em união hipostática, mas aí depois, muitíssimo abaixo, começam então as criaturas. A primeira das criaturas, que está mais unida a Deus, ninguém tem dúvida, é Maria. Por quê? Porque é ela quem está no topo da hierarquia celeste. E, portanto, é aquela que está mais unida a Deus. Nós podemos ter devoção à Virgem Maria exatamente porque ela está unida a Deus. E isso quer dizer que o objeto de toda a devoção deve terminar em Deus. Senão seria um ato de idolatria, é evidente. Ou seja, quando nós temos uma devoção enorme por Nossa Senhora, é porque nós sabemos que ela é um instrumento enorme para nos unir a Deus e para nos levar ao culto de Deus. Então veja, a união entre Maria e Deus é, depois da união hipostática, a união criada mais perfeita e absoluta. Repito, nada está mais unido a Deus entre as realidades criadas, excetuada a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, nada está mais unido a Deus do que Maria. Isso quer dizer que depois da união hipostática, a união de Maria com Deus, com seu Filho Jesus, sem dúvida nenhuma, é a maior de todas as uniões. E se é a maior de todas as uniões, deve ser a maior de todas as devoções. Porque nós devemos ser devotos de tudo aquilo que está unido a Deus, porque é assim que nós vamos para Deus. Ora, mas o que é que está unido em Maria? O que é que une Maria a Deus? O que une Jesus a Deus é a divina pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a união hipostática, a união da pessoa, a união pessoal, de tal forma que a humanidade de Jesus não tem uma pessoa humana, é a pessoa divina que une aquela humanidade a Deus. Que beleza! Que mistério insondável! Mas em Maria, o que é que une Maria a Deus? O que une Maria a Deus é o seu coração. Por quê? Porque na essência da alma de Nossa Senhora, nós vimos o que é coração, né? Sobretudo a alma de Nossa Senhora, na essência da alma de Nossa Senhora foram derramadas todas as graças, foram derramadas todas, absolutamente todas as graças, de tal forma que ela está tão unida, né, pelo poder do Espírito Santo ao seu Divino Filho, que essa unidade é uma unidade que se dá no coração de Maria. Portanto, a união entre o coração de Maria e o coração de Jesus não poderia ser maior. Vejam, São Paulo diz assim na carta aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim. Se São Paulo pode dizer que é o Cristo que vive nele, quanto mais não pode dizer a Virgem Maria que é o Cristo que vive nela. Nos Atos dos Apóstolos está dizendo assim, que os cristãos eram um só coração e uma só alma. Se os cristãos, pela caridade que os uniam, eram um só coração, como é que nós não vamos dizer que Maria e seu Filho Jesus não são um só coração? Claro que são um só coração. Então, a unidade é maravilhosa e extraordinária deste coração desta mãe, de tal forma que nós podemos dizer que não havia um único movimento passional, não havia um único movimento do coração, não havia uma só corda desta harpa maravilhosa do coração de Maria que não soasse em perfeita sintonia com o coração do seu filho. Nós poderíamos dizer que o coração dela é um reflexo do coração de Jesus.
E por isso, ela merece, sem dúvida nenhuma, né, a nossa mais subida e elevada devoção, de tal forma que o culto prestado a Maria recebe um nome especial. O dado a Jesus é adoração, o dado a Maria é hiperdulia. Ou seja, a nossa servidão, ela é o nosso culto de servir o coração de Maria deve ser maior do que o culto que nós prestamos a qualquer santo ou a qualquer dos anjos. Porque os santos e os anjos são os santos e os anjos dela. Porque é profundamente unida ao seu Filho Jesus. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui são realidades que foram se tornando claras para a Igreja com o passar dos tempos. Não é? Ou seja, a Igreja sempre viveu isto. Porque a Igreja sempre teve um culto à Virgem Maria muito superior do que o culto a todos os anjos e todos os santos. Você pode encontrar em alguma igreja do mundo, não é? Uma igreja em que não haja a imagem de um anjo ou que não haja a imagem de um santo. Mas você não vai encontrar uma igreja onde não há a imagem da Virgem Maria. Por quê? Porque o culto prestado a ela, embora infinitamente inferior do que o culto prestado ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, é o maior de todos os cultos prestados a uma criatura. Então, é aqui que nós vemos que a Igreja, então, que já fazia isso desde todo sempre, foi tomando consciência do porquê é que ela fazia isto, né, e por que é que estas coisas precisavam ser assim. De tal forma que, no século XX, Nossa Senhora então aparece em Fátima, 3 pastorinhos, para dizer: Deus quer estabelecer no mundo o culto ao meu imaculado coração. Veja, São João Eudes, 3 séculos antes, né, tentou estabelecer este culto como grande cantor do coração admirável da Virgem. No entanto, era necessário, com o tempo, as coisas irem amadurecendo até que finalmente, com Fátima, nós temos essa realidade agora que se espalha pelo mundo inteiro de forma admirável. Ou seja, digamos assim, um fruto que já estava na árvore da Igreja há 2000 anos, mas que agora tornou-se um sazonado fruto, um fruto maduro para ser colhido pela Igreja exatamente nestes tempos tão tremendos, nestes tempos, né, que são tão preocupantes. Nossa Senhora disse com toda clareza: vós vistes o inferno. Né? Ela diz isto depois de ter mostrado para os pastorinhos a realidade dolorosa do inferno, que fez com que eles ficassem muito assustados. A Lúcia diz assim: assustados e como que a pedir socorro, levantamos as vistas para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Veja o que ela diz, com bondade e tristeza. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Ou seja, para salvar a alma dos pobres pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E o que é esta devoção? Né? Em que consiste essa devoção? Se enganaria alguém de achar que a devoção ao Imaculado Coração consiste simplesmente nos 5 primeiros sábados, a comunhão reparadora, etc., e tudo aquilo que foram os pedidos de Nossa Senhora. Claro, essa devoção é uma devoção importante ao espalhar pelo mundo inteiro a devoção ao Imaculado Coração. Mas ela é muito mais. Ou seja, a própria irmã Lúcia, explicando isso no seu livro Apelos da Mensagem de Fátima, ela diz o seguinte no capítulo 13, Apelo à Devoção ao Coração Imaculado de Maria. Ela diz que estabelecer no mundo a devoção do Coração Imaculado de Maria significa levar as pessoas a uma plena consagração de conversão. Uma consagração de conversão.
Olha essas duas palavras. Uma consagração de conversão, doação, íntima estima, veneração e amor. É, pois, neste, novamente ela repete, espírito de consagração e conversão que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria. Então, o que é essa realidade, não é? Da devoção ao coração imaculado de Maria? Veja só. Vamos então parar para refletir sobre isso. Deus, querendo mostrar o seu amor por nós, ele se fez homem. Então, como Jesus mesmo revelou a Santa Margarida Maria Alacoque, quando revelou o seu Sagrado Coração, Jesus mostrou o seu coração ferido pela indiferença com que nós o tratamos. Ou seja, Deus nos amou e se fez homem por nós. E o que ele recebeu em troca? Indiferença, bofetões, cusparadas, blasfêmias. Foi crucificado. O amor se fez carne e nós o matamos. Ou seja, o coração de Jesus, não é? Ele sobretudo, esta realidade do amor de Deus para conosco. Agora, este amor tremendo, este amor, digamos assim, este oceano de amor, que é o coração de Jesus, ao ser derramado sobre nós, não poderia somente encontrar a indiferença. Deus precisava criar um coração no qual este amor pudesse ser derramado. E por isso criou o coração de Maria. Ou seja, o coração de Maria é o receptáculo dessa realidade. O Cristo, com o seu coração, ama a humanidade e a humanidade precisa receber este amor. Não é? Portanto, aquele que se doa é aquela que recebe a doação e que se entrega de volta como resposta de amor a esse coração sagrado. É o coração imaculado de Maria. Portanto, Deus, quando veio a este mundo, ele não foi recebido, não é? Imediatamente pela nossa indiferença e pelo nosso pecado. Deus veio a esse mundo e foi recebido por um coração imaculado. Por um coração realmente que o amou. Um coração de mãe, mas sobretudo, um coração que queria se unir e se uniu de fato perfeitamente ao coração de Jesus. De tal forma que a perfeita união entre esses dois corações é que faz com que o coração de Maria seja para nós tão admirável, seja para nós objeto da nossa devoção, e nós deveríamos dançar de alegria, nós deveríamos sentir uma profunda alegria de saber que Jesus foi amado. Quem ama Jesus não pode deixar de amar o coração de Maria. Por quê? Porque quem ama Jesus não pode deixar de se sentir profundamente feliz de saber que ele foi amado como ele merecia. Ou seja, eu olho para o meu coração e eu vejo que eu não consigo amar Jesus. Que eu tenho um coração paraplégico. Que eu tenho um coração que não se move, que não sai do lugar. Um coração impotente. Se não for a graça de Deus, o que é que eu sou capaz de fazer? Mas não é maravilhoso a gente ver que a Virgem Santíssima correspondeu totalmente à graça, que ela verdadeiramente era cheia de graça. O anjo Gabriel, quando ele desceu do céu para dar o anúncio a Maria, fez aquilo que nenhum anjo fez em toda a história sagrada. Ele ficou admirado e saudou e elogiou a Virgem Maria. Ave cheia de graça. Por quê? Porque ele ficou admirado de ver no coração daquela menina de Nazaré um amor por Deus maior do que aquele que ele tinha visto lá no céu, entre os querubins e os serafins. Sim, o amor de Maria por Deus. Que alegria saber que Jesus foi recebido, foi acolhido, que este amor infinito de Deus que é derramado sobre nós foi acolhido por este coração capaz de acolher. Que alegria saber que Jesus foi amado. Por isso não é compreensível que uma pessoa que ame Jesus de verdade não
sinta o seu coração exultar de alegria ao falar do coração de Maria. É aqui que nós vemos a grandeza de Santa Jacinta, que foi canonizada no último dia 13. Ela dizia para Lúcia, Lúcia, você não sente muita alegria de dizer doce coração de Maria? Eu sinto essa alegria, essa realidade que nos move desde dentro. Né? A Jacinta, né, diz aquela frase extraordinária em que ela diz, eu gostaria de meter no coração de toda a gente este lume que me queima e que me faz querer tanto o coração de Jesus e de Maria. Ou seja, amar o coração de Jesus e Maria. É isso que produz a graça de Deus. E é por isso que é salvífico. Essa realidade é salvífica. Nossa Senhora diz que quer estabelecer no mundo a devoção imaculada. Deus quer estabelecer porque Ele quer salvar a alma dos pobres pecadores. É para isso que Deus quer estabelecer, para salvar a alma dos pecadores. E não tem dúvida nenhuma que quem abraçar, prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas como flores postas por mim e adornar o seu trono. Então, esta mãe bendita, não é? Esta mãe bendita, ela quer que nós realizemos essa nossa devoção ao coração dela exatamente porque ela é salvífica. Não é? Esse coração é salvífico, este coração, porque se nós nos unirmos a ela, teremos um coração que será receptáculo do amor de Deus. E se nós formos indiferentes, não somente estaremos ferindo o coração de Jesus, mas ferindo também o coração de Maria, que sofreu tanto por nós. Quem não se sente comovido? Que pecador, que alma de coração de pedra ficaria indiferente diante de uma mãe que mostra o seu coração cheio de espinhos? Veja, existe uma inimizade profunda entre a Virgem Maria, o seu imaculado coração, e Satanás. E essa inimizade profunda se dá pelo fato de que Satanás nunca teve poder sobre o coração de Maria. Nunca. Ela é imaculada. Por isso o coração dela é chamado de imaculado. Ele nunca teve poder sobre ela. Nós todos já fomos escravos de Satanás. Antes do batismo, fomos escravos de Satanás e cada vez que cometemos um pecado mortal, voltamos a ser escravos de Satanás e somos libertos pelo batismo, somos libertos pelo sacramento da confissão. Pois bem, o que Satanás não consegue fazer, que é atingir o coração desta mãe imaculada sobre a qual ele nunca teve domínio, nós conseguimos fazer com os nossos pecados. Por quê? Porque exatamente Jesus nos deu a ela aos pés da cruz. Quando ele aos pés da cruz disse para ela, eis aí o teu filho, e nós fomos entregues a ela, fomos consagrados a ela, ela recebeu a graça de uma maternidade por nós que não tem comparação com nenhum amor e nenhuma maternidade possível aqui neste mundo. Maria recebeu aos pés da cruz a graça de ser a nossa mãe de uma forma plena, porque as palavras de Jesus são constitutivas. Ele diz, isto é o meu corpo e o pão já não é mais pão. Ele diz, eis a tua mãe, e aquela mulher recebe a graça abundante para ser a nossa mãe. Ele diz, eis o teu filho, e nós somos chamados a receber esta graça, de ser filhos dela. Mas e se nós respondemos com indiferença? Nós estamos atingindo o coração dela. Nós estamos ferindo o coração dela.
nós estamos causando chagas, espinhos, como ela mesma mostrou em Fátima, mostrou seu coração cercado de espinhos, e os espinhos foram causados por nós, pela nossa indiferença, pelos nossos pecados, pelos nossos ultrajes. Então nós precisamos desagravar esse coração. E isso é uma mensagem salvífica. É salvífico por quê? Porque, como eu disse, que coração de pedra diante do coração de uma mãe que sofre não vai mudar. Então, a irmã Lúcia diz no seu apelo, no seu livro Apelos da Mensagem de Fátima, que exatamente trata-se de uma devoção de consagração e conversão. Ou seja, conversão porque eu, como pecador, deveria me sensibilizar diante do coração desta mãe que sofre. E consagração porque eu me entrego a ela, porque foi isto que Jesus fez aos pés da cruz. Ele me entregou à Virgem Maria. Não é? E não somente isto. Ela diz assim, quando Nossa Senhora falou para ela, Lúcia, né? Porque não sei se você se recorda isso, né? Deixa eu ler aqui no texto da aparição, porque é importante você se dar conta disto, que Nossa Senhora disse, Jacinto e Francisco virão logo comigo, mas tu ficas cá, não é? Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Aí Lúcia ficou decepcionada. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Ela disse, não, filha. Essa resposta serve para Lúcia, mas serve para nós. Nós não ficamos sozinhos. Tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. Ouça essa palavra da mãe. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Isso daqui também explica um pouco o que é o coração Imaculado de Maria. Refúgio e caminho. É isso que quer dizer também a devoção. Refúgio e caminho. Por quê? Por que refúgio? Porque estamos numa guerra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Deus não constitui somente amizades, Ele constitui inimizades. E a inimizade entre Satanás e a Virgem Maria é a inimizade mais absoluta que possa haver. Poderia-se dizer que a inimizade entre Satanás e a Virgem Maria é maior do que até mesmo a inimizade entre Satanás e Deus. Por quê? Porque Satanás não é tão humilhado como quando é derrotado pela Virgem Maria. Veja, que Satanás seja derrotado por Deus, isso é natural. Afinal, ele é um átomo, ele é um nada diante de Deus. Mas que ele, anjo de luz, príncipe, maior de todas as criaturas, seja derrotado pela humilde escrava do Senhor, a menina de Nazaré. Ele, que por natureza é um anjo enormemente maior do que todos os outros anjos, ser humilhado por um ser humano, uma menina. Essa derrota para ele é a maior das humilhações e por isso não poderia ser maior a inimizade. E é por isto mesmo que, diante desta guerra que Satanás trava contra a humanidade, neste ódio tremendo, ela é o nosso refúgio. Nós vivemos essa batalha desses tempos. Quem de nós há de negar que vivemos uma batalha? Quem de nós há de negar? Pois bem, nesta batalha desses tempos, ela é o nosso refúgio. Ela foi o refúgio para Jesus, porque foi nos braços dela que Jesus se refugiou. Ela foi o primeiro sacrário. Foi no coração dela que Deus foi habitar em primeiro lugar. Como não iremos nós nos refugiar
onde o próprio Cristo se refugiou. O coração de Maria, verdadeiramente, é para nós refúgio, porque conforme aquela batalha que está no Apocalipse capítulo 12, existe uma batalha entre o dragão, a antiga serpente, e a mulher vestida de sol, entre a sua descendência e a descendência dela. Nós somos a descendência da mulher. Se estivermos com ela, estaremos no lugar da vitória. E é por isso que a Virgem diz, no final, ao descrever tantas guerras e tantas atrocidades, no final, o meu imaculado coração triunfará. O meu coração imaculado triunfará, porque no final o triunfo acontece na batalha entre Satanás e a mulher. O triunfo acontece no coração da Virgem, o coração sobre o qual ele nunca teve poder. E nós que infelizmente caímos sobre o poder miserável de Satanás, precisamos nos refugiar rapidamente. É por isso que esse coração é salvífico, é por isso que ter devoção a ela é refúgio. Mas não é somente refúgio, é caminho. Por quê? Porque ela nos ensina a nos entregarmos a Deus. Essa doutrina foi desenvolvida de forma extraordinária por São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção. A Virgem Maria como caminho, ou seja, esta consagração. A entrega a ela. Por quê? Porque por causa de nossa fragilidade, nós quando nos entregamos a Jesus, e devemos nos entregar a Jesus, precisamos nos entregar a Jesus, sempre voltamos atrás e nos arrependemos. Mas quando nós nos entregamos a Jesus pelas mãos de Maria, esse caminho mais humilde, ele é mais seguro. Por quê? Porque pelo nosso pecado original, nós temos uma ferida que faz olhar para Deus com uma certa desconfiança. Essa ferida de desconfiança foi colocada no nosso coração pela própria serpente, quando ela acusou Deus diante de Eva, dizendo: vocês sabem por que vocês não podem comer do fruto desta árvore? Porque se vocês comerem, sereis como Deus. E ele é cioso, ele guarda para si a divindade, mas se vocês comerem, terão divindade igual a ele. Vejam como a serpente arguta diz uma palavra de desconfiança contra Deus, de tal forma que nós temos uma certa rivalidade com Deus, ou seja, é evidente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar somos nós somos feridos, nós temos esta ferida dentro de nós de que temos medo de Deus. Mas quando nós nos jogamos nos braços desta Mãe Santíssima, como Jesus nos ensinou a fazer aos pés da cruz, quando nós a tomamos no nosso íntimo, então ela se torna caminho. Naquele dia em diante, o discípulo recebeu a Virgem Maria no seu íntimo. Sim, eistaidia, ou seja, entre as suas coisas próprias, aquilo que há de mais íntimo. As nossas traduções dizem que recebeu na sua casa, mas é muito mais do que casa. Poderíamos parafrasear, não é a tradução exata, mas poderíamos parafrasear e dizer: recebeu-a no seu coração. Então, vamos viver isto. Essa é a mensagem de Fátima. E essa mensagem de Fátima foi vivida de forma extraordinária por Santa Jacinta e por São Francisco. Os dois pastorinhos são, sem dúvida nenhuma, a forma encarnada de nos entregarmos devotamente a este Imaculado Coração, porque Francisco queria desagravar o coração de Jesus, como Maria, no seu Imaculado Coração, durante a sua vida e enquanto
pôde e não fez outra coisa senão desagravar o coração de Cristo. Ela estava lá aos pés da cruz para consolá-lo e desagravá-lo. Vejam como o coração de Francisco, pastorinho, era um coração configurado ao de Maria. E ao mesmo tempo, uma vez que esta mãe bendita nos recebe como filhos, ela não faz outra coisa a não ser interceder, se sacrificar e pedir pela salvação dos pobres pecadores. Vejam como o coração da pequena Jacinta é um coração configurado ao coração de Maria. Portanto, essa realidade de rezar pelos pecadores, de se sacrificar por eles, sem dúvida nenhuma, é aquilo que fez a Virgem Maria. É a realidade de nós repararmos o coração de Jesus. Por isso, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é, sem dúvida nenhuma, caminho, refúgio e caminho. Ela triunfará. Quando ela triunfar? Quando finalmente ela, que representa a Igreja Imaculada, não é? Junto com todos os seus filhos, se apresentar diante do trono de Deus naquela multidão, com as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, quando nós estivermos lá para cantar o Aleluia final, quando nós estivermos lá para viver e ver a glória e o triunfo, sim, será o triunfo do Imaculado Coração, porque finalmente, depois de tantas tribulações, de tanto purgatório, seremos imaculados também nós. E haverá sim triunfo do Imaculado Coração, e o reino de Cristo será tudo em todos, e Ele entregará o reino ao seu Pai. Então vamos viver isto. Vamos ouvir os apelos de Fátima, vamos ouvir esta mensagem e vamos olhar para estas duas crianças e aprender delas, porque agora, depois da canonização dos pastorinhos, hoje, mais do que nunca, se não nos fizermos como estas crianças, não entraremos no reino dos céus. Deus abençoe você. Vivamos devotamente, vivamos verdadeiramente, filialmente, esta devoção ao coração imaculado de Maria, porque somente assim estaremos nos unindo a Deus, como todos os corações precisam se unir. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.